eu sou o professor Leal e hoje é o nosso terceiro dia da CIPAT. A prática de exercício físico vai contribuir muito para a manutenção, do estado de saúde e um melhor desempenho nas funções de trabalho, em casa, no nosso dia a dia. A gente tem uma tabela que a gente mostra que, infelizmente, o número de pessoas que praticam exercício físico é pouco mais da metade da população brasileira. Um estudo mostra que entre homens, 55% apenas dos homens praticam exercício físico de forma regular e que as mulheres, 44% das mulheres praticam algum exercício físico de forma regular. Isso ainda é muito pouco. A gente precisa de novas ferramentas, de novas políticas e que a prática de exercício físico seja adotado. E a importância do exercício físico é principalmente nas questões de saúde. Um outro dado mostra para a gente que os casados são a parcela principal da população que praticam exercício físico, enquanto que solteiros, viúvos e pessoas divorciadas, menos de 30% dessas pessoas praticam de forma regular o exercício físico. Então, a gente precisa de ações, a gente precisa de novos modelos para incentivar e para fazer com que as pessoas pratiquem exercício físico. O que eu quero mostrar aqui hoje para vocês é que praticar exercício físico, praticar alguma atividade física, pode ser mais fácil do que a gente imagina. É uma coisa muito tranquila, a gente com pequenas mudanças nos nossos hábitos, a gente consegue. Mas para começar a falar do exercício físico, eu queria mostrar como que a gente classifica o exercício físico em relação à intensidade, porque parte do que nós vamos falar aqui hoje, a gente vai precisar saber um pouquinho dessas intensidades. Então vamos lá. Um outro dado importante, antes da gente falar das intensidades, é que olha o que a Organização Mundial da Saúde mostra para nós, que 4 a 5 milhões de mortes podem ser evitadas se as pessoas adotarem o exercício físico como hábito no seu dia a dia. Então veja, 4 a 5 milhões de pessoas deixariam de morrer se a gente tivesse mais, se essas pessoas praticassem o exercício no dia a dia. E a gente ainda tem que o investimento em políticas, a adoção de exercício físico no nosso dia a dia pode ajudar com que o país, com que os municípios atinjam as metas nos planos de desenvolvimento, que a gente melhora saúde e bem-estar, a gente melhora a nossa comunidade, a nossa cidade, o sistema de saúde como um todo vai ser mais desafogado, não vai ter tanta gente lá no hospital sendo internado, nem procurando postos de saúde. Isso vai fazer com que toda a sociedade, com que todo o Brasil, com que toda a nossa cidade se desenvolva e que a saúde, de um modo geral, se desenvolva. Então vamos lá, falar um pouquinho das intensidades. Por que isso aqui vai ser importante para nós? Porque depois, a partir do momento que eu falar quais são as recomendações para exercício físico de diferentes faixas etárias, que a gente vai falar ali, a gente vai precisar entender que as recomendações são de exercícios de moderada intensidade e de intensidade alta. Então, vamos entender um pouquinho sobre como que funcionam essas intensidades. Vamos lá. Exercício de intensidade leve é qualquer exercício que aumenta a sua respiração. Então, imagina você sentada no sofá, assistindo televisão, ou para quem trabalha aqui sentado o dia todo. Imagina que aquilo é o seu estado de repouso. A sua frequência cardíaca vai estar entre 60 e 80 batimentos, a sua frequência respiratória por volta de 10 a 15 respirações por minuto. E imagina que um exercício de intensidade leve é um exercício que você aumenta a sua frequência respiratória, aumenta a sua frequência cardíaca um pouquinho só acima. Então é uma caminhada de um setor até o outro, é uma caminhada do seu local de trabalho até o estacionamento para pegar o carro ou pegar o ônibus, é uma caminhada para buscar algum material. Esse é um exercício que a gente considera de intensidade leve, que a gente aumenta a nossa frequência cardíaca ali por volta de 100 a 100 e poucos batimentos por minuto, um pouquinho acima daquela frequência, daquele esforço que a gente está fazendo sentado. Um exercício de intensidade moderada é o que faz você respirar mais rápido que o normal e que a gente já se sente um pouquinho ofegante. Então pense naquela caminhada mais rápido que você está aqui no seu deslocamento do trabalho, que você tem que estar com pressa, ou que você está fazendo um esforço um pouquinho maior no seu trabalho e que você sente sua respiração um pouquinho mais ofegante para fazer esse esforço. Isso é um exercício de intensidade
moderada, né? E aí que a gente pensar numa escala de 0 a 10 é mais ou menos 5 e 6. Então, se você imaginar que 10 é quando você está fazendo um exercício físico correndo, por exemplo, num ritmo que você já não aguenta mais correr, né, de tão cansado, aquilo é o 10. Né? Então, se você comparar numa escala de 0 a 10, a intensidade moderada vai ser um esforço ali na casa dos 5 a 6. Você ainda consegue fazer esse exercício, você consegue realizar esse esforço por um longo período de tempo, mas você já vai ficar um pouco mais ofegante, né? Sentir sua respiração e sua frequência cardíaca um pouco mais acelerado, começar a sentir mais calor, a suar um pouquinho, né? E o exercício de intensidade vigorosa é um exercício físico de intensidade muito intensa, né? Que você vai sentir você respirando muito rápido e você vai perceber que quando você estiver fazendo esse exercício nessa intensidade vigorosa, você não vai conseguir manter aquela velocidade que você está correndo, aquele esforço, carregando aquele peso que você está carregando, por um período muito longo de tempo, né? Por volta ali de 2, 3 minutos, e você já vai ter que parar porque você já não vai aguentar mais, né? Então esse é o exercício físico de intensidade vigorosa. É um exercício físico difícil, intenso, que a sua respiração e a sua frequência cardíaca vai aumentar bastante, né? Numa escala ali de 0 a 10, é um esforço de 7, 8 ou acima, né? Desse esforço. E então esses níveis de intensidade do exercício físico, eles vão ser importantes para a gente conversar agora do que a gente vai recomendar e como que deve ser essa prática de exercício físico. Então, para fazer isso, a gente tem as diretrizes da Organização Mundial da Saúde para atividade física e comportamento sedentário. A gente aqui não vai falar de toda a diretriz, a gente vai falar de alguns pontos dela, mas essas diretrizes elas estão disponíveis, ela está disponível aí para acesso. Então é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda para o exercício físico. Isso é muito interessante, a forma com que eles colocam isso é bem interessante para a gente poder entender. Primeira coisa, eu queria destacar alguns pontos importantes, né? Vamos lá. O primeiro ponto é que a atividade física ela é boa para o coração, para o corpo e para a mente. O que a gente quer dizer com isso? Que fazer exercício físico faz bem para a saúde física, faz bem pro coração, né? Para, por exemplo, prevenção e tratamento de doenças crônicas como hipertensão, como doenças do coração, né? Então vai fazer bem para todas essas doenças, vai fazer bem para o corpo, né? Para tratamento ou prevenção de obesidade, de doenças osteomusculares, e faz bem para a mente, né? Faz bem para a nossa mente, espairecer, fazer o exercício, faz bem para o nosso bem-estar psíquico. Então essa é a primeira informação importante. A segunda é que qualquer quantidade de atividade física é melhor do que nenhuma, e quanto mais melhor. Então, muita gente pensa assim, eu não faço exercício físico porque eu não tenho tempo. Mas a gente tem que pensar no exercício físico de uma forma diferente, quando a gente pensa nele para a saúde. Qualquer exercício físico é melhor do que não fazer nenhum. Se você tem 5 minutos por dia para fazer exercício, é melhor você fazer 5 minutos do que não fazer. Se você tem 10 minutos por dia, é melhor você fazer 10 minutos do que não fazer. E a gente vai falar aqui que qualquer exercício também é melhor do que não fazer nenhum. Não tem um exercício bom, não tem um exercício melhor do que o outro. O importante é fazer algum exercício, né? O que a Organização Mundial da Saúde pega muito e que ela recomenda bastante é que qualquer exercício é melhor do que nenhum. E terceiro item importante, que toda atividade física conta. Então a gente não tem que pensar, eu não tenho tempo de pôr um tênis, pôr uma bermuda e fazer uma caminhada, ou ir na academia, ou fazer um outro tipo de atividade. A gente tem que pensar que qualquer atividade conta. Se você começa a descer, eu venho para trabalhar, eu desço no ponto aqui em frente ao Unifor. Se eu começo a descer no ponto anterior, é melhor isso do que descer no ponto. É melhor eu caminhar 1 minuto a mais do que não caminhar. E qualquer coisa conta. Conta. Caminhada para vir para o trabalho é melhor do que vir de carro. Fazer as atividades domésticas é melhor do que não fazer nada. Então o que a gente quer colocar aqui é que qualquer atividade, qualquer coisa que tire você do sedentarismo, que faça com que você saia e que tenha pelo menos aquele nível de intensidade leve, que é aumentar um pouquinho a sua frequência cardíaca, qualquer coisa nesse sentido já é melhor do que não fazer nada.
Um quarto item importante é que exercícios que fortalecem os músculos beneficia a todo mundo aí em qualquer idade, tá? Então, hoje já se sabe que exercícios de fortalecimento muscular, eles são importantes para a saúde. Então, e ele é indicado para qualquer idade. É claro que a depender da idade, a gente vai fazer esse exercício de formas diferentes, né? A gente vai pensar nele de outras formas, né? Para criança de um jeito, para adultos de outro, para idosos de outro jeito, né? Então, esse é um quarto item muito importante para a gente pensar. O quinto é que comportamentos sedentários é prejudicial à saúde, ou seja, adoção de hábitos sedentários. Muito tempo assistindo televisão, muito tempo jogando videogame, muito tempo deitado, muito tempo sentado sem movimentar, todos esses hábitos, eles são prejudiciais à saúde. Então, todos os hábitos que você adquire ali na sua vida, no seu dia a dia, que são hábitos considerados sedentários, que é ficar sentado, deitado por muito tempo, tudo isso é prejudicial à saúde. E o sexto item também importante para nós é que todas as pessoas, independente da idade, independente da condição, podem se beneficiar com o aumento da atividade física, tá? E a redução, consequentemente, dos comportamentos sedentários. Então, todas as pessoas, desde o bebezinho até o idoso. É óbvio, né? A gente vai ter situações aí de pessoas acamadas, né? Enfim, que não vão, né, que não vai ser possível, né, fazer muitas atividades. Mas, de um modo geral, toda e qualquer pessoa, independente da idade, independente da faixa etária, independente da condição, vão se beneficiar com o exercício físico. Então, a gente vai passar aqui algumas recomendações do que a Organização Mundial da Saúde recomenda como prática de exercício físico para diferentes faixas etárias. A gente vai focar aqui um pouquinho em crianças, adultos e idosos, tá? E essas diretrizes da OMS, elas falam de outras condições, mas acho que para a gente o mais importante são essas três. E por que eu coloquei crianças, adultos e idosos? Porque todos vocês, né, funcionários aqui, têm filho, têm pai, têm avô, né? Então todo mundo pode se beneficiar com algumas recomendações, né? Se você tem filho, você vai conhecer as recomendações para você e também para o seu filho, né? Se você tem pai, avô, você vai conhecer as recomendações para você e também para os seus pais e para os seus avós. Por isso que eu coloquei nessas três faixas etárias. E nós vamos focar um pouquinho mais nas recomendações para adultos. Então, olha, crianças. O exercício físico para criança, ele vai melhorar a aptidão cardiorrespiratória, ou seja, a capacidade da criança se movimentar como um todo, de correr, de brincar. Ele vai ter um componente ali de saúde, ou seja, ele vai melhorar as condições de saúde da criança, a pressão arterial, as chamadas dislipidemias, né, que são as doenças causadas por um aumento da gordura corporal, da glicose, da resistência à insulina, ou seja, prevenção, tratamento de diabetes, né, na criança, vai ajudar na saúde óssea, na questão cognitiva, né, na aprendizagem da criança, na aprendizagem escolar dela, né, na alfabetização, na aprendizagem dos conteúdos escolares, vai ser importante para a criança, a prática de exercício físico vai ajudar nesse sentido também, e também na saúde mental, né, hoje em dia a gente sabe que, de um modo geral, a população está muito estressada, está com problemas psicológicos, principalmente causados aí por essa terrível pandemia que a gente vive ainda, né? Então, o exercício físico vai ser bom para essa questão mental também das crianças, para melhorar essas situações. Então, vamos pensar nas recomendações. O que a Organização Mundial da Saúde recomenda para crianças entre 5 e 17 anos? Eles recomendam pelo menos 60 minutos de atividade física por dia, 1 hora de exercício físico por dia. Todo dia, pelo menos 3 vezes por semana, tá? Então, o que a Organização Mundial da Saúde recomenda para crianças entre 5 e 17 anos? E o que nós vamos recomendar? 1 hora de exercício por dia, 3 dias por semana. Seria o ideal para a criança fazer. Pensando que a criança, né, de 5 a 17 anos tem as aulas de educação física na escola, que já é uma ajuda, a gente teria que acrescentar alguma coisa a mais além da educação física na escola. O que é principal, né? O que é a principal recomendação de exercício para criança? Qualquer atividade aeróbica, tá? Então, atividade física que envolva corrida. Então, o que é interessante para criança? A prática de esporte, né? Futebol, natação,
né, que seja até a própria corrida, né, são importantes para a criança, brincadeiras, né, brincadeiras de queimada, outras formas de brincadeira que façam com que elas se exercitem, basicamente atividades aeróbias, né, que envolvem aí corrida, né, de um modo geral, e de moderada a vigorosa intensidade. Então lembra que a gente falou lá atrás das intensidades? Então seriam atividades de moderada intensidade, que a criança vai se sentir mais ofegante, a intensidades altas, né, vigorosas, que ela vai ficar muito cansada fazendo o exercício. Então são essas as recomendações, e uma coisa importante é que é uma recomendação que a gente chama de forte e de moderado grau de evidência. O que quer dizer isso? É uma recomendação que a OMS recomenda com muita segurança, com muita força, ou seja, é altamente recomendável a adoção disso aqui, 60 minutos por dia, 3 vezes por semana para a criança, e tem um grau de evidência, ou seja, se a gente tem uma evidência científica moderada de que a recomendação é essa, tá? Vamos pensar mais um pouquinho para adultos, que a gente vai focar um pouco mais. Em adultos, que a gente está considerando aqui adulto, pessoas de 18 a 64 anos, hoje a Organização Mundial da Saúde já recomenda, né, já considera adulto pessoas até 65 anos e os idosos até 65. E os idosos vão ser de 65 anos em diante, né? Até pouco tempo atrás a gente considerava idosos pessoas acima de 60. Hoje a OMS já considera acima de 65. Então o que é recomendável? Por que é importante o exercício físico para esse grupo de pessoas, para vocês que estão vendo esse vídeo? Em adultos, a gente tem uma diminuição da mortalidade, tá? A mortalidade por todas as causas. Então, quem pratica exercício físico, a adoção de hábitos de exercício físico, de um modo geral, faz com que as pessoas morram menos por todas as causas, principalmente causas ligadas a doenças crônico-degenerativas, né, que são doenças de longo prazo, que são doenças como diabetes, hipertensão, né, doenças do coração, doenças ligadas a colesterol alto, né, então todas essas doenças, diabetes, né, então todas essas mortes por essas doenças podem ser evitadas com a adoção de prática de exercício físico. Também vai ajudar na saúde mental, na redução dos sintomas de depressão, de ansiedade, que é muito comum entre nós, né? Então, o exercício físico vai ajudar a gente nesse sentido. E também a questão cognitiva, a questão da aprendizagem, a gente vai dormir melhor, então a gente sabe que a gente tem um problema de insônia grande pelo excesso de trabalho, pela pressão, pelas dificuldades, né, que a gente encontra no nosso dia a dia, seja na vida pessoal ou profissional. Muita gente tem dificuldade para dormir. Então o exercício físico vai ajudar nesse sentido, além de contribuir para a redução da adiposidade, né, da gordura corporal. Então o exercício físico para adulto vai beneficiar todos de uma forma muito ampla, é recomendável para qualquer pessoa. Vamos lá, quais são as recomendações então? A Organização Mundial da Saúde recomenda entre 150 e 300 minutos de atividade física de intensidade moderada, né? Lembra das intensidades que a gente falou. Gente, vamos pensar aqui, 150 minutos eu faria, são exercícios de pelo menos 1 hora, 3 vezes por semana, né? Então, 1 hora, cada hora são 60 minutos, então 3 vezes por semana a gente vai ter 160 minutos, né? Então, ou 3 vezes, no mínimo, 3 vezes por semana, 1 hora por dia de atividade física de intensidade moderada, e isso pode ser até 300 minutos por semana, que a recomendação é 6 dias por semana de pelo menos 1 hora, né? Para a gente atingir a recomendação ali de 300 minutos, a gente tem que fazer 1 hora por dia, por 6 dias por semana, mas a recomendação começa em 150, ou seja, 1 hora por dia, 3 vezes por semana de atividade física moderada, uma caminhada, por exemplo, em ritmo rápido. E uma outra recomendação, ou isso, ou então entre 75 e 150 minutos de atividade física de intensidade vigorosa. Uma corrida rápida, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde vai recomendar entre 75 e 150 minutos, né, de intensidade vigorosa. O que isso quer dizer? 75 minutos são 3 vezes por semana, meia hora por dia. Não é difícil, né? Ou eu posso dividir 15 minutos por dia, 6 dias por semana, né? Então veja, com 15 minutos por dia eu já consigo atingir, né, as recomendações da OMS de atividade física de intensidade moderada. E isso pode ir até 150 minutos. Além disso, né,
os adultos vão ter benefícios adicionais, além daqueles benefícios que eu já citei, os adultos vão ter benefícios adicionais se eles incluírem também 2 dias desses dias de exercício de fortalecimento muscular. Então, se você resolver fazer 3 vezes por semana, 1 hora de exercício por dia, se você incluir nesses dias 2 dias de exercício de fortalecimento muscular, isso pode ser musculação, isso pode ser crossfit, isso pode ser treinamento funcional, você pode fazer esse exercício em casa, né, de exercício de força, o adulto vai ter benefícios adicionais, né, benefícios de uma melhor ainda qualidade de vida nesse caso. Então, exercício de força é altamente recomendado. Exercícios que envolvam fortalecimento muscular é altamente recomendável para pessoas adultas. E a gente ainda pode ter benefícios adicionais ainda. Pensa, isso são exercícios regulares, né? Que eu vou sair para fazer uma caminhada, uma corrida, ir à academia, né? A gente ainda pode ter 300 minutos de exercício de moderada intensidade, que são atividades do dia a dia, né? Limpar a casa, né? Quem trabalha aqui com atividades, né, que envolvam, né, o esforço físico, então também vão ter benefícios adicionais. Então, além do exercício físico, se você adotar como hábito a prática de exercício, a prática de limpar a casa, varrer, né, a casa, limpar o jardim, né, tudo isso a gente vai ter benefícios adicionais para adultos. E ainda a gente precisa fazer algumas ponderações, né, nesse caso, que adulto, qualquer atividade física é melhor do que nenhuma. Outra, adultos que não atendem a essas recomendações. Então, vamos supor que você não consegue ter essas recomendações, chegar a essas recomendações. Qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. 5 minutos é melhor do que nada, tá? E pessoas que não fazem exercício devem começar devagar. Não pense nessas recomendações. Se você é sedentário, se você não faz nada, não pense nessas recomendações. Comece devagar e aumente aos poucos, ao longo das semanas, dos meses, para lá na frente você conseguir atingir essas metas que a Organização Mundial da Saúde pede. Mas no princípio, num primeiro momento, não pense nelas se você não faz nenhum exercício. Comece devagar e aumente aos poucos. E ainda, a gente precisa diminuir o máximo possível de comportamentos sedentários. Muito tempo, eu chego do trabalho, eu sento no sofá, ligo a televisão e fico o resto da noite ali. Evitem isso o máximo possível e adotem o máximo possível de hábitos saudáveis. E, por fim, a gente vai falar de algumas recomendações para idosos, né, que são pessoas de 65 anos ou mais, que a gente considera hoje, que a Organização Mundial da Saúde considera hoje. Para que o exercício é bom para essas pessoas, né? Além de todos os benefícios que eu citei para adultos, né, ele vai diminuir a mortalidade por todas as causas, né, como nos adultos. Ele vai diminuir a saúde mental, os sintomas de depressão, que hoje em dia é muito comum também em idosos, a adiposidade, vai melhorar a força. E uma coisa importante para idosos, com a idade, é claro que a gente diminui a capacidade funcional, né, a capacidade de realizar atividades básicas do dia, como subir uma escada, ir ao supermercado, carregar uma sacola de compra, né? Qualquer dessas atividades com a idade, isso vai chegar, não há como fugir disso. Então o exercício físico vai ajudar nessas atividades também, a melhorar a sua capacidade de realizar essas atividades. Então vamos ver o que a OMS está recomendando. A Organização Mundial da Saúde, as recomendações são as mesmas para adulto. Olha só, eles pedem entre 150 e 300 minutos de atividade física de intensidade moderada, ou seja, pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora por dia de exercício de uma caminhada, por exemplo, de intensidade física moderada, e até 6 vezes por semana, né? Ou então, entre 75 e 150 minutos por semana de atividade física de intensidade vigorosa. Idoso pode fazer exercício de intensidade vigorosa? Claro que pode, né? É claro que necessita de um acompanhamento, né, maior, da procura de um médico, né, de pessoas, de profissionais que possam ajudar nessa identificação do que cada idoso pode realizar, né? Mas na medida do possível eu conheço idoso de 70 anos que corre 5 quilômetros todo dia, né? Então nada impede.
É óbvio que cada idoso, cada pessoa tem suas características próprias, e isso precisa ser conhecido antes de se pensar no exercício físico. Mas é importante a prática de exercício físico. Como eu disse, qualquer exercício físico é melhor do que nenhum. Vamos ver mais um pouquinho de outras recomendações. Além disso, para os idosos é mais importante ainda do que para adultos. Exercícios de fortalecimento muscular, musculação, treinamento funcional, crossfit, né? Qualquer exercício físico ou exercício físico de força que você faça em casa, para eles é mais importante ainda do que para adultos. Idosos devem, na medida do possível, claro, praticar exercícios de fortalecimento muscular. Para eles é muito importante esses exercícios, tá? E a gente ainda vai colocar, se for possível, trabalhar em 3 dias da semana, além, né, dos exercícios de força e do exercício aeróbio, idosos que possam praticar exercícios de flexibilidade e de equilíbrio. Então, idoso, qualquer um de nós, né, com o passar da idade, a gente vai diminuir o que a gente chama de mobilidade, a gente vai conseguir afastar menos as pernas, a gente vai conseguir levantar menos os pés, porque vai enrijecendo um pouquinho os músculos. Então, exercícios que trabalham a mobilidade, a flexibilidade, são importantes também para idosos. Além disso, né, idosos têm com chegada à idade, tem problemas de equilíbrio, né? E esses equilíbrios vão causar quedas, e essas quedas são uma questão muito importante, muito perigosa para idosos. Então é importante trabalhar equilíbrio, mas não qualquer equilíbrio, equilíbrio que a gente chama de equilíbrio funcional. É o equilíbrio na caminhada, é o equilíbrio para agachar e levantar para pegar um objeto, né? Então é importante que se trabalhe, além de fortalecimento, além da atividade física aeróbia, idosos também pratiquem exercícios de flexibilidade e de mobilidade, e que eles façam também exercícios de equilíbrio, tá? Então essas são as recomendações principais para idosos, né? E também idosos, né, podem ser beneficiados com a adoção de exercícios do dia a dia, né? Arrumar a casa, limpar, varrer a casa, cuidar do jardim, né? Atividades cotidianas também podem ser beneficiados com esse tipo de atividade. E ainda, idosos devem evitar, né, comportamentos sedentários, e idosos, né, quando se aposentam, muitos deles adquirem muitos hábitos sedentários, né? Deixam de fazer exercício físico, deixam de praticar atividade, passam muito tempo sentados, muito tempo sem praticar exercício. Isso é prejudicial. Então, importantes. Mais uma vez, qualquer exercício é melhor do que não fazer nada. Mais uma vez, se idosos não conseguirem atingir as metas que a OMS pede, que faça pelo menos alguma coisa. E é claro que tem que começar devagar, não pode, né, já tentar atingir essas metas num primeiro momento. Comecem devagar e aumente isso aos poucos. E exercícios que melhorem a capacidade funcional. O foco dos exercícios deve ser para melhorar as atividades e as tarefas, né, do dia a dia dos idosos. Então, mais uma vez aqui, substituam hábitos sedentários por hábitos ativos. Deixem de passar muito tempo sentado, muito tempo deitado, muito tempo sem praticar exercício físico. Então essas, pessoal, são as principais recomendações de exercício físico que a Organização Mundial da Saúde pede. Essas recomendações, é claro, que vão variar muito de pessoa para pessoa. Então essas recomendações são recomendações de uma forma geral. Mas o mais importante que eu quero deixar aqui, qualquer exercício físico é melhor do que nenhum, qualquer quantidade é melhor do que nenhuma, tá? Então tentem, na medida do possível, praticar. Que seja 5 minutos por dia, que sejam 10, que sejam as recomendações da OMS, pratiquem exercício, de alguma forma. Na dúvida, antes de começar a praticar, é altamente recomendável que você, ou a pessoa que você vai recomendar, procure um médico, procure um profissional de saúde que possa ajudar, pelo menos no início, a identificar qual o melhor exercício, qual a intensidade que você consegue praticar, como você deve começar. Então, pessoal, esse era o recado que eu queria deixar para todo mundo, a adoção de hábitos saudáveis de exercício físico. Tenham uma boa semana da CIPAT aí, espero que estejam aproveitando, né, a nossa semana da CIPAT. Tenham um bom dia, um bom trabalho e até mais.